A sincronização, conforme vocês já estão vendo, é parte essencial do projeto de sistemas operacionais. Para que o sistema operacional funcione sem problemas, é necessário que nós tenhamos esses mecanismos implementados através das diversas abstrações que o sistema oferece aos diversos programas. Sempre que tivermos uma situação de exclusão, necessidade de exclusão mútua, necessidade de acessar dados comuns a mais de um processo, nós estamos de frente de um problema de sincronização, problema em que implica a necessidade da sincronização. Então vamos continuar nosso assunto, sincronização, mostrando mais algumas abstrações que os sistemas oferecem para garantir a sincronização de processos. Vamos lá. Uma das abstrações que foram propostas na literatura é a abstração dos monitores, do qual já falamos um pouco no vídeo anterior. Os monitores foram propostos por Britt Hansen em 1973 e por Hoare em 1974. Basicamente, ele cria uma estrutura de dados que tem acesso controlado e cujo acesso é feito por intermédio de alguns procedimentos que são sincronizados automaticamente. Então, de alguma forma, não é possível acessar os conteúdos internos dos monitores, a não ser por um método do próprio monitor e que impede o acesso de qualquer outro processo B, dado que um processo A já esteja acessando. Então, essa proposta foi proposta, basicamente, ilustrada em uma linguagem que era chamada de linguagem Pascal paralelo. Então, nós temos aqui um print da figura do que era proposto lá no Pascal paralelo. Mas o monitor, a partir dessa definição, o monitor é composto de dados, o seu estado, mais procedimentos, que são os elementos de acesso ao monitor, e mais o código de inicialização do monitor. Então são esses os elementos básicos que compõem o monitor. Então aqui nós temos uma figura que mostra basicamente o que seria o produtor consumidor na forma de um monitor. Então ele seria definido como monitor, ter o nome produtor consumidor, algumas variáveis condicionais como full ou empty, quer dizer, se está cheio não há mais o que produzir, se está vazio não há o que consumir. Uma variável count para contar em que elemento ele está dentro do consumidor e do produtor. E aí as funções, as procedures insert e as procedures e a função remove. Então nós temos aqui ele para fins de parada, né, ele usa funções wait e signal. Essa função wait funciona como um mecanismo de sincronização, fazendo com que o processo espere até ele ser acordado por um signal e assim por diante. Todas essas funções são garantidas que estão executadas de forma sincronizada. Nós vamos ver aqui, entraremos aqui os processos mais detalhadamente, mas nós vamos ver aqui uma solução em Java. A Java ela implementa um método chamado synchronized, que é adequado, que é uma forma adequada de se criar e se construir os monitores. Então nós vamos mostrar aqui um programa na linguagem Java, saindo um pouco da linguagem C e do Pascal, para a gente ver que essas funções todas são implementadas em diversas linguagens de diversas formas. Então vamos ver como é que seria esse problema do produtor consumidor implementado em Java. Esse problema do produtor consumidor também é chamado de problema do buffer limitado. Então, o problema do buffer limitado é um sinônimo do problema do produtor consumidor. Então vamos ver lá. Nós temos aqui a nossa classe monitor, que vai implementar o nosso monitor. Nós temos aqui a variável count, que vai servir de ponteiro para o buffer. O máximo, que é o tamanho máximo do buffer. E aqui o nosso buffer, que é uma matriz de inteiros de tamanho máximo. Bom, aqui
no monitor nós temos dois métodos principais, que são métodos do tipo synchronized. É essa palavra-chave do Java que avisa a máquina virtual que nós estamos em um monitor, ou seja, nenhum outro método vai ser acessado enquanto nenhum outro método synchronized, né, também synchronized, vai ser acessado enquanto esse método estiver ativo. Então nós temos dois métodos synchronized, que é um para inserir elementos no buffer e o outro para remover elementos do buffer aqui embaixo. Um se chama insere, obviamente, e o outro se chama remove. Então o que ele vai fazer? Primeiro ele vai, enquanto a contagem for max menos 1, ou seja, enquanto o buffer estiver cheio praticamente, né? Então ele vai executar um comando chamado wait. Esse comando wait vai bloquear o thread. Então o thread que está rodando esse processo, ele vai ser bloqueado. Se houver algum erro no sistema, o Java exige que nós capturemos a interrupção. Se por algum motivo esse thread for interrompido, nós dispararemos uma inserção. A inserção avisará que o thread foi interrompido. Se não, quando o thread sair por vias normais, então ele imprime uma linha qualquer, muda de linha e imprime o valor do buffer. É isso que nós fizemos nas outras vezes, vamos fazer agora de novo. Ele imprime o conteúdo do buffer. Depois que ele imprime o conteúdo do buffer, ele coloca um valor qualquer lá, ele gera o número, pega o valor de i e calcula o valor de i módulo de 10, ou seja, ele vai gerar números até 10, de 0 a 9, né? Então ele vai gerar esses números e colocar no buffer. É isso que o produtor faz. Gera números de 0 a 10 e coloca no buffer. A seguir, ele incrementa o contador. E se o contador for max menos 1, se o contador for maior, né, do que max menos 1 após o incremento, ele decrementa o contador, porque o contador não pode ficar maior do que o max, já que ele está apontando para as posições do buffer que vão no máximo até max menos 1. Depois que ele termina tudo isso aqui, ele executa o comando chamado notify all. Notify all avisa os threads que ele está saindo da região crítica, se pudermos dizer assim. Então se tiver algum outro thread esperando para entrar, ele vai ser notificado e vai entrar na região crítica. Agora, obviamente que seria realmente necessário, e seria necessário porque nós usamos um wait aqui, né? De alguma forma nós conseguimos controlar o wait, apesar de que o que diferencia realmente aqui é que antes, usando semáforos, por exemplo, nós tínhamos dois bloqueios. Um bloqueio era realizado porque o buffer estava cheio para o produtor, ou porque o buffer estava vazio para o consumidor, mas existia o bloqueio da região crítica. São dois bloqueios que têm que ser usados em conjunto. Então, no caso aqui, o bloqueio da região crítica é feito pelo próprio método synchronize. Então, nós não temos que fazer esse bloqueio explicitamente. Nós criamos um método synchronize e ele se preocupa de fazer o bloqueio de acesso à região crítica. No entanto, o programa não pode continuar a produzir se o buffer já estiver cheio. Da mesma forma que o consumidor não poderá continuar a consumir se o buffer estiver vazio. Portanto, daí a necessidade de mais um controle, que é feito através do wait e que é liberado através do notify all. Bom, então nós descemos a partir daí então para o método sincronizado remover. Vamos remover o elemento do buffer. Da mesma forma, se o count, que é a variável que controla o acesso ao buffer, for 0, o consumidor não tem o que fazer, ele vai esperar que alguém o acorde, ele dorme aí até que alguém o acorde, né? Se houver uma interrupção, ele captura a interrupção, tudo bem, vamos continuar, imprime uma nada e imprime o buffer. Então ele vai fazer a mesma coisa que o nosso programa anterior, vai ficar imprimindo o buffer. Coloca o buffer 0, ou seja, remove os elementos, poderia ser menos 1 também, como fizemos outra vez, mas vamos deixar aqui 0, para facilitar a nossa visualização. Aí eu conto, se o count for menor que 0, count igual a 0, ou seja, o primeiro elemento do buffer. O count vai apontar no mínimo para o primeiro elemento, no máximo para o último elemento. Notify all quer dizer, estou saindo, acorde quem quiser produzir ou quem estiver parado no bloqueio. Bom, continuando, nós temos aqui
a nossa classe produtor, que implementa a interface Runnable. Isso é uma forma de criar threads em Java, implementando a interface Runnable. Então ele implementa a interface Runnable, a seguir define a variável do tipo monitor. Está aqui o seu construtor da classe produtor, ele simplesmente recebe o monitor, identifica-se a si próprio com um ID. Aqui a função run, que é o método que vai ser executado no thread, ele fica simplesmente inserindo elementos. Então ele vai inserir aí 10.000 elementos no buffer, né? Ele vai ficar tentando inserir esses 10.000 elementos no buffer aí. Aqui embaixo nós temos a função consumidor. A função consumidor é também um thread em Java. Ela implementa a interface Runnable. Então ela vai ter aqui um monitor também, que é uma referência para monitor. Ela vai receber o monitor como referência no construtor e vai usar esse monitor para controle. Aqui tem a função run, né? E a função run vai tentar retirar aí uma certa quantidade de elementos. Isso aí é um valor arbitrário, mas poderia ser qualquer valor que você coloque aí para testar. Isso é um valor para testar, né? Finalmente nós temos a nossa classe 38 buffer limitado. Essa classe tem que ser o mesmo nome do arquivo para ser público. Então nós temos aqui a função main principal, que vai simplesmente criar um monitor, cria um thread produtor e cria um thread consumidor. Depois inicia o thread produtor, inicia o thread consumidor, pronto. E aí eles dois vão se entender a respeito da retirada e da remoção de elementos. Então vamos executar aqui para ver como é que fica, né? Então, para compilar JavaC, pronto, Java, né? Compilou, então aqui basta a gente digitar Java 38 e aí ele vai executar. E aí vocês podem ver a diferença entre a ação do produtor e do consumidor. O produtor vai preenchendo os valores e o consumidor vai consumindo, colocando zeros. O produtor coloca números entre 0 e 9 e o consumidor coloca o zero, que é apagando os elementos que foi colocado pelo produtor. Vamos parar aqui, senão ele vai demorar muito. E pronto, aqui nós podemos ver, né, o que aconteceu, né? A hora o produtor ia mais rápido, a hora o consumidor ia mais rápido. O consumidor avançava mais, o produtor avançava mais. E assim por diante, né? Então, isso aí é para ilustrar o uso de monitores na linguagem Java. Aqui o código. Até agora, nós verificamos soluções que podem ser utilizadas sempre que a gente tiver algum tipo de memória compartilhada. Então essas soluções, elas não são universais para todos os problemas de computação. Então quando a gente não tem a memória compartilhada entre diversos processos, ou quando estamos numa rede ou num sistema distribuído, então é necessário usar outros mecanismos para garantir a sincronização de processos. Vamos mostrar rapidamente alguns deles, mas isso aí também cria uma área nova para a área para sistemas distribuídos. Então, em sistemas distribuídos existe todo um corpo de conhecimento que fala da sincronização de processos em sistemas distribuídos. Mas vamos falar agora só um pouquinho sobre dois mecanismos que são usados em sistemas distribuídos, né? Um deles é a passagem de mensagens. Então, os processos podem ser sincronizados por simples passagem de mensagens. Para isso, é necessário que o sistema disponibilize 3 primitivas, ou 3 funções do sistema, né? A primeira primitiva seria a função send,
que receberia como argumento, pelo menos, o destino, ou seja, qual é o processo destino da mensagem e a própria mensagem em si. A função send, ou a primitiva send, seria bloqueante ou não. Ela poderia ser uma função assíncrona, ou seja, ela poderia mandar e ninguém fica esperando que ela termine, mas ela poderia ser uma função síncrona, e nesse caso ela bloquearia o processo até que a mensagem fosse entregue. A primitiva receive, ela é necessariamente bloqueante, ela tem que receber uma mensagem nesse momento. Então, quando ela é aplicada a um processo, ele tem que dizer que ele só pode continuar quando essa diretiva for concluída e ele é bloqueante. Existe também a primitiva reply. Quando a mensagem é enviada de um processo para outro, o processo que recebeu tem que avisar o processo emissor que sim, já recebi a mensagem. Por quê? Porque se o processo emissor não receber uma confirmação de que a mensagem foi entregue, ele envia de novo. Por que ele envia de novo? Porque as mensagens se perdem nos sistemas de computação, nas redes. As mensagens podem ser facilmente perdidas. Então, para evitar que as mensagens sejam perdidas, é necessário que os sistemas confirmem o recebimento das mensagens. Aí você diz assim, olha, mas se o sistema ficar tão lento que o tempo de chegada da resposta não seja suficiente, aí o sistema manda outra. Se ele mandar outra e o sistema já recebeu uma mensagem e ele receber a segunda mensagem por causa do atraso, e aí o que acontece? Bom, isso também é um outro problema e isso é resolvido numerando as mensagens. Então, quando o sistema recebe uma mensagem, ele verifica o número dela. Se for o número de uma mensagem que ele já recebeu, ele descarta a mensagem, simples assim. E não sequer envia o reply, porque ele já enviou o reply da mensagem enviada. Se o sistema que enviou recebe um reply de uma mensagem que ele já mandou várias vezes, ele para o envio dessas mensagens. Se ele não recebe nunca, obviamente um dia ele vai parar, porque ele não vai ficar para sempre enviando mensagens para o receptor. Então tem esses mecanismos de controle que são utilizados na implementação de primitivas send, receive e reply. Então a comunicação ela pode ser direta, quando o processo A se comunica diretamente com o processo B. Então, seja de forma... normalmente implica no bloqueio dos processos para que a comunicação possa se estabelecer, mas pode ser também feita através de caixas de correio, ou caixa postal, ou mailbox. O nome também usado muito na área é uma porta, né? Então, vocês que trabalham em informática em algum lugar por aí, na rede, por exemplo, de computadores, vocês já devem ter escutado falar de porta, né? Então, a porta é esse mailbox, é uma forma de você receber as informações e arquivar para serem consumidos por um processo. Existem várias formas físicas de fazer isso, né? Isso pode ser feito através de pipes, pode ser feito através de buffer compartilhado, pode ser feito também e muito comumente através de sockets, né? Então, na internet, na rede de computadores, nas redes, vocês usam sockets que abrem ou criam portas para que os processos podem se comunicar. Para criar portas, os sistemas operacionais também têm as suas primitivas. Então existem as primitivas para a criação de porta, como por exemplo port create, né? É uma primitiva para a criação de porta. Também existem as primitivas para destruição de porta, né? É o destroy, né? As primitivas para send usando as portas, ele tem que especificar qual é a porta e a mensagem, e da mesma forma que o receive também em comunicação via portas ou comunicação assíncrona de certa forma, nós usamos a identificação das portas nas diretivas, tanto no send quanto no receive. Então, como é que funcionaria o produtor e o consumidor com a passagem de mensagens? Seria algo do tipo assim, nós temos aqui a função produtor, pelo menos um protótipo, né? E ela teria o seu laço. No laço ela produz qualquer coisa, ela verifica se tem mensagens do consumidor solicitando alguma coisa, né? O consumidor solicita a mensagem, o produtor gera a mensagem. O produtor cria a mensagem a partir dos itens que ele produz e envia a mensagem para o consumidor. Agora nós temos o consumidor, né?
Então o consumidor, inicialmente, ele envia conjunto de mensagens vazia para o produtor recebe a mensagem e envia de volta. E ele recebe, né? Ele recebe do produtor as mensagens, extrai os itens e envia um reply, dizendo, olha, recebi mensagem tal. E assim funciona. É muito simples a questão da passagem de mensagens. Essas tecnologias não são excludentes, quer dizer, você pode precisar da passagem de mensagem para implementar exclusão mútua, você pode usar semáforos para implementar mecanismos de passagem de mensagem. Então, essas tecnologias estão abertas e são usadas uma para auxiliar na implementação de outras de acordo com a necessidade. Uma outra forma de você conseguir sincronização, e essa aqui também é para grupos de processos, é quando você tem uma coisa chamada barreira de sincronização. Então, basicamente, você tem vários processos que estão sendo executados seguindo a linha do tempo e vão se aproximando de uma barreira. Essa barreira impede que qualquer processo passe se todos eles não estiverem chegados a um certo ponto, que é a própria barreira. Quando todos os processos chegam ao ponto, a um estado admissível, então todos os processos passam para frente e podem continuar a sua execução. Então isso é chamado de barreira de sincronização e também usada para a implementação e sincronização de processos. A pergunta que a gente pode se fazer agora é possível evitar bloqueios? A gente viu que sem o bloqueio, o acesso às variáveis ou a recursos compartilhados pode levar a um caos, né? Criando problemas e criando situações difíceis de se resolver depois. Então é praticamente impossível evitar o uso de bloqueios, de algum tipo de bloqueios. Mas pode fazer alguma coisa para evitar bloqueios. Por exemplo, usar métodos para escrita e leitura de bancos de dados, usando essa analogia que nós temos aqui nessa árvore. Seria a tecnologia ler, copiar e atualizar. Então a ideia que está por trás disso seria você permitir que quem está lendo uma informação possa receber ou uma cópia antiga da informação ou uma cópia atualizada, sem, no entanto, que seja possível ele ler uma mistura ou algo intermediário entre a cópia antiga que tinha lá e a atualizada. Ou seja, sem que ele interfira no processo de atualização. Como é que isso pode ser feito? Então imagine que você tem as informações colocadas nessa árvore, que um leitor acesse e através dos nós A, B, C, D, ele possa ler as informações. Imagine, por exemplo, que o leitor vai acessar a informação que está na folha E. Então ele tá acessando essa informação, mas quando isso é percebido, o sistema pode inicializar uma variável x qualquer, uma cópia do E. Então ele inicializa a variável x como sendo uma cópia do E, e a partir desse momento, enquanto as pessoas estão lendo o E, quando alguém está lendo o E, ele vai fazendo sutilmente uma cópia do E na forma do x. Depois que essa cópia está consolidada, ele faz a conexão do A ao invés de passar essa conexão do A para o E, ele passa a conexão do A para o x. Se alguém ainda estiver lendo o E, não tem problema, ele continua lendo o E. Mas os próximos leitores que tentarem ler o E, eles vão ter acesso ao x, que é a cópia do E. Então, de alguma forma, a mudança da indexação dessa árvore já garante que você possa ter uma cópia de um elemento que você vai fornecer para outras pessoas, enquanto que o elemento ele próprio pode ser atualizado de forma independente. Então você torna as duas coisas independentes. Imagine que você queira apagar um elemento, também é possível. Então você quer apagar o elemento B, por exemplo, mas a primeira coisa que faz é conectar o A diretamente com C. Então óbvio que ainda existem leitores lendo o valor de B, mas agora os próximos leitores que tentarem acessar não conseguirão acessar o valor de B, e vão acessar diretamente o valor de C. Depois de algum tempo, todos os elementos que estavam acessando B param de acessar B, porque não tinha ninguém chegando, não tem novas conexões chegando para B. Todas as novas conexões que chegam vão para C. E a partir daí você pode, uma vez que os elementos B não têm mais acesso pela árvore, os elementos B e D não têm mais acesso, você pode eliminá-los e a árvore fica dessa forma. Então, por intermédio de um mecanismo de
construção de índices e de acesso, né, como mostrado aqui nessa árvore, você pode criar uma forma de que, enquanto um está atualizando um dado, os outros estão lendo o outro, embora seja uma cópia antiga, mas eles ainda estão lendo esse outro dado. Então, essa é uma forma de garantir o acesso, contornando as situações de bloqueio. É importante falar um pouco sobre a comunicação em grupo. Os processos, uma vez criados, eles podem formar grupos, e a existência de primitivas de comunicação em grupo em um sistema operacional possibilitará que os processos se comuniquem de uma forma mais fácil, evitando que tenham que, caso necessitem enviar informações para mais de um processo, tenham que repetir esse processo indefinidamente. As primitivas de comunicação de grupo permitem que os processos possam se comunicar eventualmente com um ou mais processos ao mesmo tempo. Essa comunicação pode ser na forma de um broadcast, onde nós temos o processo, um processo envia informações, mensagens para todos os processos do seu grupo, ou os processos de um grupo enviam mensagens para um processo específico no mecanismo inverso. Pode ocorrer o caso também que todos os processos necessitem se comunicar com todos os outros processos, e aí nós teríamos a comunicação de todos para todos. Os grupos de processos, eles podem ser estáticos, quando eles, uma vez formados, não podem ser alterados, são rígidos com relação ao tempo, mas podem ser também dinâmicos, quando eles podem ser alterados ao longo do tempo. Um grupo pode ser fechado, impossibilitado de se comunicar com grupos externos, ou seja, um grupo fechado ele não se comunica com ninguém que esteja fora do seu próprio grupo. Mas pode ser também um grupo aberto, permitindo a comunicação não só entre si, entre os elementos do grupo, mas também com processos de outros grupos. Um grupo de processos pode ser par, quando não há hierarquia entre eles, eles todos são iguais, ou podem ser hierárquicos. Quando um grupo de processos é hierárquico, ele é estabelecido de forma que existe sempre um coordenador, ou um coordenador e subcoordenadores. Então, um coordenador se encarrega de distribuir as tarefas e a comunicação, centralizar as comunicações e as tarefas entre os processos de um grupo. Se o grupo for par, então não há a existência de coordenador central e o grupo não se trata de grupo hierárquico. Os processos podem solicitar uns aos outros a execução de procedimentos próprios dos outros processos. Essa chamada de procedimentos à distância recebe o nome de Remote Procedure Call, que é a chamada a procedimento remoto. Então, um cliente, basicamente isso ocorre dentro de um sistema cliente-servidor. Um cliente, que é aquele que solicita o serviço, né, conectado ao seu núcleo de comunicação, ele envia uma mensagem para um servidor ou do processo, pedindo que ele execute uma função do seu processo, como se esse servidor fosse uma parte do seu próprio processo. Então ele diz assim: olha, eu quero que você execute essa função. O servidor se encarrega de executar a função e retornar os resultados para o procedimento que o chamou. Isso aqui envolve a existência de inúmeros elementos. A existência do processo cliente, a existência do processo servidor, a existência de um procedimento que é invocado pelo cliente, a existência de estruturas chamadas de stubs, tanto do lado cliente quanto do lado servidor. Essas estruturas são responsáveis pelo empacotamento das mensagens e pela identificação das mesmas quando elas são enviadas para seu cliente e servidor, respectivamente. Uma RPC pode ser assíncrona, síncrona ou assíncrona. Não, quando ela é síncrona, obviamente, ela é bloqueante, ou seja, bloqueante, ela faz com que o processo que a chame fique bloqueado na espera da execução por parte do servidor.
Temos aí também um padrão para comunicação por intermédio de mensagens. Nós falamos muito isso hoje. Nesse vídeo nós temos basicamente dedicado um grande tempo dedicado à questão do estudo da comunicação interprocessos e da comunicação via mensagens. Existe um padrão que foi desenvolvido pelo MPI Forum chamado Message Passing Interface. Essa primeira versão surgiu em 1994, mas esse grupo ele é ativo até hoje. Então esse grupo desenvolveu um padrão chamado MPI, que é utilizado para criar processos comunicantes, né? Grupos de processos comunicantes. O que é que esse MPI se ocupa? A MPI se ocupa de processos de comunicação ponto a ponto, né? Tanto de um processo quanto do grupo de processos. Obviamente operações coletivas também, por parte dos processos, grupos de processos, conforme já falamos, daqui está repetido, criação de contextos de comunicação, ligações para programas ANSI, C e Fortran. Eles estabelecem os padrões de como estabeleceram os padrões de como usar a MPI. E finalmente, a preocupação com a topologia dos processos. Então, a MPI é bastante completa na relação à comunicação de grupo e controle de múltiplos processos em execução. A MPI ela estabelece um conjunto de rotinas e também de tipos. Ela cria novos nomes para tipos da linguagem C, como MPI char, MPI double, MPI unsigned, tem aqui, MPI unsigned int, né? E assim por diante. A MPI tem uma linguagem própria que é utilizada para a criação de processos de comunicação em grupo. E ela tem, obviamente, as suas primitivas. Primitiva init para criar processos, finalize para finalizar, process send para enviar mensagens, receive, common size. Para você usar a linguagem C, você tem que botar include mpi.h, obviamente você tem que baixar as bibliotecas que já estão disponíveis na internet, você pode pegar. E tem os scripts para compilar e executar os programas, mpi.cc e mpi.run. Então fique à vontade para pesquisar direto no fórum ou procure no Google por MPI, né, Message Passing Interface, e você pode se divertir criando grupos de processos e fazendo com que eles se comuniquem. Então isso aí é uma tarefa interessante para vocês. Ficamos por aqui por agora e até a próxima.